E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar sequência ao estudo da carta aos Efésios e hoje a gente está trabalhando o capítulo 3, que diz o seguinte: por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E aí nós vamos dar em continuidade, então, ao capítulo 3 da carta aos Efésios. Versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Que causa é essa? A missão que foi confiada ao apóstolo Paulo, de fazer com que judeus e gentios compreendam que ambos fazem parte do corpo de Cristo. Ambos são família de Deus. Os gentios foram enxertados na videira, foram inseridos no reino, inseridos na família de Deus por adoção, por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E essa era a missão de Paulo, trabalhar tanto com judeus quanto com gentios e mostrar para os dois que eles são parte de um mesmo povo, quando aceitam a Jesus, quando reconhecem a Jesus como seu único Senhor e Salvador. A missão que foi delegada a Paulo mantinha o apóstolo vinculado a Cristo através de uma lanterna, visto que ele era cativo, ele era prisioneiro no entendimento, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo Jesus, o que está lá em 2 Coríntios 10, 15. A ideia que Paulo expôs sobre ser prisioneiro de Cristo é melhor explanada em 1 Coríntios 9, de 16 a 19. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. O que Paulo está dizendo? Quando Paulo se apresenta na carta aos Efésios como prisioneiro em Cristo Jesus, não era apenas uma condição física por estar preso, mas era especialmente uma condição espiritual, um compromisso que ele tinha com o Evangelho.
e não só, ele não se coloca como escravo apenas no sentido de quem foi preso pelo evangelho, mas de quem se submete a essa prisão pelo evangelho. Ele tinha prazer em pregar a palavra. Então ele se sentia como se ele tivesse preso a esse compromisso, mas num bom sentido. Ele entende que isso era bom para ele, que ele se sentisse preso a essa promessa, preso ao cumprimento dessa promessa, preso à pregação do evangelho a gentios e judeus. Mas isso ele faz de boa mente, de bom coração, por entender que esse era o caminho, que essa era a vocação, o chamado, o propósito que Deus tinha para a vida dele. Paulo tinha conhecimento pleno da sua condição em Cristo. Sou prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo conhecia a sua identidade e sabia qual era a sua missão. E hoje nós precisamos nos perguntar a nós mesmos: quem somos? Qual é a nossa identidade? Qual é o propósito de Deus para nós? Qual é a nossa missão? Versículo 2: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, a conscientização, ou seja, o entendimento acerca da complexidade que havia por trás do ministério do apóstolo Paulo, só é possível àqueles que já ouviram acerca da graça de Deus. Tal graça foi apresentada aos gentios por intermédio do apóstolo. A mensagem que Paulo apregoava era desconhecida tanto para judeus como para os gentios. Perdão. Somado a isto, ele precisava pregoar o evangelho de maneira que convencesse os judeus a abandonarem a ideia de que a salvação era exclusiva deles e sem menosprezar os gentios. Ele tinha um desafio, que era trazer os gentios para o corpo de Cristo e mostrar aos judeus que a salvação não era só deles, e a salvação acontecia por meio de Cristo Jesus. Como tem sido a nossa pregação hoje? Hoje a gente alcança judeus e gentios? Hoje nós temos uma pregação que edifica o corpo de Cristo e aproxima aqueles que não são da fé em Cristo Jesus a se tornarem participantes do corpo? Como que tem sido o nosso evangelismo hoje? Como que tem sido o nosso testemunho hoje? Como é a nossa pregação hoje? Paulo tinha um desafio, que era revelar para os judeus o Messias prometido em Cristo Jesus e mostrar para o povo judeu que eles não eram apenas eles dignos da salvação, e mostrar para os gentios que eles também eram participantes, eles podiam ser participantes do corpo de Cristo. Eles podiam ser participantes da família de Deus por meio de Cristo Jesus. E como nós temos hoje pregado o evangelho? De que maneira temos alcançado as vidas que precisam ser alcançadas para Cristo Jesus, para fazerem parte da família de Deus? Nós temos um evangelho que edifica o corpo e que atrai mais crentes em Cristo Jesus? Essa é uma pergunta que tem que ficar para nós e precisa ser respondida por cada um de nós. Como conciliar homens que tinham a cruz de Cristo como escândalo e loucura? Porque a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 1, de 21 a 22, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A palavra de Deus, ela é loucura. A pregação, ela é uma loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. E aí Paulo tinha esse desafio de pregar uma pregação que era escândalo para os judeus, porque não acreditavam que Jesus era o Messias prometido, e que era loucura para os gregos, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas é o poder do Espírito Santo agindo através da vida de Paulo, que tanto judeus quanto gentios foram alcançados pelo Evangelho. Versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, a dispensação da graça de Deus era um mistério que foi manifesto ao apóstolo Paulo por revelação. Sobre este mistério agora revelado, Paulo escreveu algumas coisas no próprio corpo da carta, e a gente viu isso no capítulo 2 de Efésios, quando ele fala justamente sobre o mistério oculto desde as eras, de que o Senhor reuniria em Cristo Jesus tanto judeus quanto gentios. Versículo 4, por isso quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo,
Paulo espera que os leitores percebam o quanto ele compreendia o Evangelho, o mistério de Cristo que agora foi revelado aos homens. O versículo 6 detalha a extensão da compreensão do apóstolo Paulo. Como tem sido a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus? Há pouco falamos que a palavra de Deus, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, só é possível de ser discernida, absorvida, aceita como verdade na vida tanto de judeus como gentios pela ação poderosa do Espírito de Deus. Como tem sido a nossa comunhão com o Espírito? O que o Espírito tem revelado ao nosso coração? Paulo diz lá no início da carta que ele entendeu esse mistério, o propósito e a missão que Deus tinha para a vida dele por revelação. Paulo não caminhou com Jesus fisicamente. Ele não foi um dos 12 escolhidos por Jesus enquanto estava na terra. Paulo foi chamado após a morte e ressurreição de Cristo. Ele teve uma experiência assim com o Cristo ressurreto. Ele foi chamado e ele teve uma revelação do propósito que Deus tinha para a vida dele. O que Deus tem revelado para você hoje? O que Deus tem revelado para nós hoje? Qual é a comunhão que temos com o Espírito, a fim de que o nosso discurso, a palavra que sai dos nossos lábios, ela seja revelada e alcance o coração daqueles que estão nos ouvindo, tanto judeus quanto gentios, tanto os da igreja do corpo de Cristo, como aqueles que ainda precisam ser alcançados pela fé em Cristo Jesus. Versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E aí o mistério acerca da pessoa de Cristo ainda não havia sido revelado aos homens, porém agora o Espírito Santo de Deus revelou tal segredo aos santos apóstolos e profetas. É interessante observar que a revelação de Deus se deu aos apóstolos e aos profetas, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Quando Jesus fala sobre esse texto, ele está se referindo sobre ele. Então, tanto os profetas quanto a lei profetizaram até João acerca de Cristo. Mas quando Paulo fala do mistério que foi revelado aos apóstolos e profetas, ele está falando sobre o mistério revelado que gentios também são herdeiros da promessa por meio do corpo de Cristo. Versículos 6 e 7, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. No versículo 8, ele fala sobre o menor de todos os santos. E tem algo nesse versículo que chama atenção. Ele se diz como o menor de todos os santos e ele começa a apresentar o Evangelho de Cristo Jesus nessa perspectiva da santidade. Quando você percebe, Paulo, ele sempre se refere aos destinatários da carta, desde o capítulo 1 até esse que nós estamos trabalhando hoje, que é o capítulo 3, como a santos. Então ele sempre se apresenta, ele sempre nomeia os destinatários como santos. Aos santos que estão em Éfeso, Éfeso 1:1, para sermos santos e irrepreensíveis, Éfeso 1:4, e o vosso amor para com todos os santos, Éfeso 1:15. Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, Éfeso 1:18, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, Efésios 2:19, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, Efésios 3:5. Por que Paulo se refere aos destinatários da carta como santos? Porque essa é a nossa identidade. Nós somos santos, fomos separados para um propósito, fomos separados para manifestar através da igreja, corpo vivo de Cristo, a glória do Senhor. Nós somos separados para uma missão de indo, na verdade, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, viver o Evangelho com uma voz profética, com uma voz apostólica, com o espírito de sabedoria e de revelação, como Paulo tem trabalhado na carta aos Efésios. Então nós temos um chamado, temos uma identidade, temos um propósito, e a identidade que Deus deu para nós é sermos santos, sermos separados para a obra que o Senhor tem para nós. Por isso que Paulo, quando se refere aos destinatários da carta, traz sempre a memória dos Efésios, que eles são um povo separado e devem viver de acordo com um povo que é santo, um povo que é separado. Nossa identidade, nós somos santos.
versículos 9 e 10. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Os seres celestiais tinham consciência do poder de Deus e de que o Verbo de Deus participou da criação, visto que em Cristo todas as coisas foram criadas. Porém, agora pela Igreja, estes seres celestiais passaram a conhecer a multiforme sabedoria de Deus. É interessante observar que os seres celestiais têm contato constante com o poder de Deus, que a tudo criou por meio de Cristo, mas nem mesmo eles conheciam a multiforme sabedoria de Deus, que aprove ao Senhor revelar à Igreja de Cristo Jesus. A religiosidade nos impede de chegar à multiforme sabedoria de Deus? Conseguimos enxergar a multiforme sabedoria de Deus no nosso dia a dia? Conseguimos enxergar o agir de Deus fora da caixinha da religiosidade? Nós conseguimos entender que Deus age das formas que Ele quiser, como Ele quiser, porque isso faz parte da sua multiforme sabedoria? Versículos 11, 12 e 13. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Aqui Paulo está dizendo para eles: eu tenho passado por tribulações, mas fica tranquilo, porque isso redunda em bênção e redunda em glória para vocês. Porque o que eu faço como prisioneiro de Cristo Jesus, que sei qual é a minha identidade, que sei qual é a minha missão, qual o propósito que Deus tem para a minha vida, aquilo que eu faço como prisioneiro em Cristo Jesus, isso é glória, isso é satisfação. Em Romanos 5,3 diz: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E Paulo diz isso: eu tenho acesso pela fé nele, com confiança. Então não desfaleçam nas tribulações. Não permitam que as tribulações apaguem o mover do teu Espírito, do Espírito do Senhor nas suas vidas, nem que seja um empecilho, um crescimento do Evangelho. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o Paulo começa a fazer uma oração. O apóstolo demonstra outro motivo pelo qual orava, para que as tribulações não fossem esse empecilho. Nossas tribulações se tornaram empecilho ao crescimento da fé? Não podemos permitir isso. Precisamos crescer para encontrar então um caráter aprovado diante de Deus, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Todas as criaturas de Deus refugiam-se no nome de Jesus Cristo, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no seu homem interior, porque o Senhor tem fortalecido o nosso homem interior, porque o homem exterior se corrompe a cada dia, mas o nosso homem interior se renova todos os dias, para a glória de Deus Pai. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nossa fé, a nossa raiz é o amor. E por causa disso, Cristo, que habita no nosso coração, tem nos sustentado, mesmo nos momentos de tribulação. Versículos 18 e 19 fala sobre compreender qual é a dimensão do amor de Deus. Fala da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. E fala das 4 dimensões insondáveis do amor de Cristo, ou as 4 extremidades da cruz. Largura abrange a todos indistintamente. O comprimento abrange todos os tempos, todas as eras, desde a eternidade até a eternidade. A altura estendeu-se até o céu para trazer o Filho amado esvaziado da sua majestade, para onde também um dia nos levará. A profundidade suportou o sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. E essa é a dimensão, a plenitude do amor de Deus que nos alcançou e que Paulo ora para que eles entendam. E por fim, versículos 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre. Qual é esse poder que opera em nós? É o poder do Espírito Santo de Deus. Qual é o propósito? Manifestar a glória de Deus através da igreja, arraigados e alicerçados em amor. Queridos, Deus abençoe
nós continuamos no estudo da carta de Efésios e o próximo será o capítulo 4. Beijo!